Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar então uma live hoje aqui. Vamos ter um bate-papo, um tema especial. Eu sou o Kaiser, faço parte do projeto Oficinas da Alma, juntamente com a Clarissa, nosso querido professor Godinho, mas hoje estou solo, então vamos aqui fazer nosso bate-papo. Hoje escolhemos algo muito especial para falar com vocês, que diz respeito ao momento evolutivo atual com as personas. Nós vamos falar a respeito do que está acontecendo, dessa interação do momento atual, essas personas, o que nós estamos vivendo, que é divulgado em massa, propalado em massa, divulgado em vários canais, em várias mídias, cientistas falando a respeito de mudanças acontecendo, religiosos falando a respeito das transições planetárias, estudos científicos, espirituais ligados a isso também, a esse momento que nós estamos vivendo. Então, nós temos o intuito aqui no projeto Oficinas da Alma, foi criado com o objetivo de divulgar essas técnicas da TVP, captação psíquica e apometria, mas não só técnicas, e sim o conhecimento a respeito das personalidades de passado. Então, nosso objetivo é divulgar esses conhecimentos, porque há uma mistura de conhecimentos, uma mistura, se faz um bolo de tudo do que é um processo obsessivo, com espiritualidade, se mistura tudo, e quando a gente se mistura tudo, faz com que a gente não tenha clareza das coisas. Então o objetivo que nós temos aqui no projeto é trazer clareza e divulgação a respeito de coisas que já são catalogadas há muitos anos, temos várias referências bibliográficas para passar sempre a vocês, mas principalmente trazer coisas do dia a dia, coisas práticas, que a gente possa, seja palpável, coisa que interessa, assim, adianta eu trazer aqui uma referência de 300 livros para vocês e não trazer algo que realmente transforme? Não é esse o objetivo. Então o objetivo do projeto nosso aqui, trazer para vocês, é um bate-papo a respeito dessas pessoas, como elas interagem, e nós estamos vivendo algo muito especial no nosso orbe, e mais especialmente ainda porque nós estamos podendo estar na parte encarnada, vivenciando isso claramente, nós de corpo físico, porque certamente já passamos por essas comoções, não lembramos, é claro, com relação a isso, porque estávamos no fora do corpo. Então, fora do corpo não temos essa experiência maravilhosa que é vivenciar o processo de transição planetária. Só que tem o ônus e tem o bônus. O ônus nosso é que nós estamos aqui vendo isso e não estamos expatriados ainda. Não fomos, ou seja, não fomos separados, como disse Jesus há muito tempo atrás, que se separaria, no final dos tempos, se separaria os bodes das ovelhas, o joio do trigo e assim por diante, né? Então essa separação é real, nosso orbe não comporta mais os mesmos erros, equívocos do passado, o mal, ainda até agora nesse estabilizado, ele estava sempre sobrepondo ao bem. Nós estamos no limiar agora de estar igual a igual. Então, aquele que está investindo um pouquinho mais no seu autoconhecimento, no seu aprimoramento, esse tem chance de ficar, ou seja, está sendo escalado para ficar para esse novo plano de regeneração. Então, temos aí uma turbulência gigante que estamos vivendo em meados de 1950 em diante. Tem vários livros a respeito disso, dessa transição planetária. O objetivo nosso não é trazer esse viés, e sim trazer o que muda na nossa vida com relação às pessoas. Por que nós vemos então comoções muito fortes acontecendo na nossa sociedade, como isso impacta o meu dia a dia, como isso deriva, me traz condições ruins ou instabilidades, que nós não vivemos com aquela segurança, estabilidade. Estamos no meio de uma pandemia que já está avançando para o segundo ano aí, e nós sabemos que vai durar um pouco mais, mas que necessitamos conviver e aprender uns com os outros com isso tudo. Então a tecnologia está nos adiantando, está nos trazendo clareza, está nos ajudando, nós estamos olhando o mundo de uma maneira mais aberta, mais coletiva, e isso é um lado bom. Então não devemos temer esse processo, ele faz parte do nosso processo evolutivo. Está para nós esse momento evolutivo tanto quanto o Sol está para manter a vida. Então é necessário, é uma necessidade de cada um de nós olhar com ter esse olhar a respeito disso tudo que está acontecendo. Poxa, mas tem muito sofrimento, tem muita depressão, tem muitos suicídios sendo cometidos, sim. E isso é real, isso acontece, e é devido a esses impactos emocionais, sentimentais, energéticos, inclusive, que recebemos e que muitas vezes não sabemos drenar ou dosar na medida certa, ou como não paramos para observar a respeito dessas influências que tem do nosso próprio passado,
das nossas condições, das nossas memórias de passado, das nossas personalidades de passado, que muitas vezes já estavam afloradas e agora vêm à tona e trazem todo esse conteúdo e não sabendo suportar o corpo sucumbe, ou não tendo ideia de que isso é algo ligado a si mesmo, joga-se a responsabilidade para o outro, quando não deveríamos fazer isso. Deveríamos olhar e, opa, peraí, se isso está chegando até mim é porque eu posso trabalhar, fazer alguma coisa. Eu tenho condições de mudar alguma coisa. Tem um livro muito lindo que fala a respeito disso. Tem Os Exilados de Capela, de Edgar Armond, é um livro fantástico que fala a respeito da história. História, quando a gente diz aqui, traz relatos de pessoas que passaram por isso. E um outro livro que recomendamos a vocês, inclusive que vou citar ele bastante aqui nessa conversa, esse bate-papo que a gente vai fazer, é Exilados por Amor, é da Sandra Carneiro, pelo Espírito Lúcius. Eles vão nos trazer uma contribuição maravilhosa. Esse é o livro, Exilados por Amor. Esse livro vai nos trazer justamente essa condição de transição planetária e o que acontece, as comoções que dão uma dimensão exatamente quando você começa a observar esses livros, estudar eles mesmos. Você vai observar que é exatamente nem tirar nem pôr aquilo que cada um de nós está vivenciando no planeta. Imagine então Jesus agora vai até esse orbe lá onde ele estava, esse ali é do livro de Capela também, tá? Vai até lá e ele começa então a organizar a separação daquelas pessoas que estavam lá atrapalhando o orbe, são trazidas e ele diz, eu vou receber vocês pessoalmente, vim aqui para dizer para vocês, calma, fiquem tranquilos, vocês estão sendo levados para a terra, mas eu vou cuidar de lá e vai estar tudo certo. Imagina o choque emocional, vibratório de você perceber isso tudo, vivenciar isso tudo. São essas experiências que vêm à tona. E aí então agora imagina, cada um de nós aqui está passando justamente por aquilo que eles já passaram lá há muito tempo atrás no planeta deles. Vieram muitos para cá, outros já foram para outros orbes e a maioria deles não se encontra mais na Terra, inclusive foram expatriados, mas ainda temos os retardatários, como se diz, de cada povo. Então o que acontece nesse momento de transição planetária? São vindo de vários orbes, os extraterrestres, como se nós não fôssemos extraterrestres também. Já estivemos aqui fora do corpo várias vezes, às vezes veio de um outro planeta que estava lá em prisões e coisas assim, parece uma coisa de ET, falar de ET é algo absurdo, né? Mas quando não deveríamos ter calma, tranquilidades, não observar algo como ruim. O fato de aceitar que você é um ser espiritual e não esse corpo físico se manifestando, já traz mais clareza ainda. Então não podemos misturar as coisas. Ter parcimônia nesse momento para conseguir passo a passo enxergar esse processo. Então vamos trazer aquela história lá. Expatriados, eles foram de lá por não se adequarem mais a frequências de elevação, de moral, de conduta no plano em que eles estavam habitando, mentalmente muito mais desenvolvido, muito mais... Imagina o pensamento, você não fala, não externa, não externaliza através da palavra, externa através do pensamento, a locomoção é através de outro tipo de não existe combustível fóssil, imagina que maravilha, gente. Então, e aí você é segregado, degradado, tirado de lá, você não pode mais ficar lá, você é retirado de lá. Então o que acontece? A mesma coisa acontece conosco aqui. Essas memórias, elas ficam ressoando no nosso inconsciente de uma maneira como que algo que quebrou, algo que eu perdi, algo que eu sei que pertence à minha história, mas que ela está lá me dizendo sempre, tem alguma coisa errada com você, tem alguma coisa errada com você, tem alguma coisa errada com você. Fica como se fosse uma sentinela. Essas são as memórias que começam a perturbar nesses momentos de aflição. Não é mais ou menos aquela intuição quando você tem, poxa, vai acontecer alguma coisa. Tem pessoas que têm isso mais fácil, sentem isso de uma maneira mais intensa, outras menos. Isso faz parte desse processo, são sentidos que não são catalogados pela ciência ainda. Muitos já sabem, se tem aí mais que 12, 13, até 17 catalogados de sentidos que vão além dos físicos, olhos, ouvidos, boca, nariz, tato, olfato, tudo isso. Então vai muito além, que é essa psicometria, essa leitura do psiquismo, essa leitura dessas memórias, tudo isso vai aflorando e nós vamos entendendo um pouquinho que isso tudo interfere sim no meu dia a dia. E nesse momento que nós estamos vivendo, em que vibrações vigorosas estão separando, realmente direcionando aspectos um pouco mais que trazem infortúnios, que são as comoções sociais, que são as debilidades, as dores, os sofrimentos,
Nesse momento que nós estamos passando, isso tudo interfere, influencia diretamente. E como nós temos um passado não tão bonzinho assim, a grande maioria de nós não é assim tão bonito quanto se acha, vamos dizer assim. Temos muitos débitos diante da lei divina, ou estamos nos aprimorando lentamente nesse processo, passo a passo. Então necessitamos observar lá na nossa inconsciência o que está ditando, o que está gritando às vezes. Às vezes não está nem falando, tem algumas que sussurram, que são as quais? As memórias boas, doces daquelas lembranças que se tem. Não tem aquele saudosismo, tem pessoas que têm um saudosismo avassalador, muito forte com relação à sua vida. Que, poxa, nossa, como era bom essa coisa. E tem pessoas que trazem isso desde pequenininho e não sabem por que tem aquilo. O famoso cabeça virada para a lua, vive nas estrelas sonhando com algo esquisito. São memórias, lembranças de algo que já viveu, não é esquisito, não tem nada de errado. E só que isso, você está onde inserido? Em que meio que nós estamos vivendo? Aonde nós estamos atuando, direcionando a nossa vida? Aqui, agora. É nesse momento então que nós devemos observar. É agora que eu consigo transformar. Eu estou aqui para ter um objetivo, e esse objetivo é transmutar tudo isso em aprendizado. Porque se eu já fui expatriado, se eu já vim ou não, se eu vou ser expatriado agora, nesse momento que eu estou vivendo ou não, isso cabe com relação a um conjunto da minha história evolutiva, com relação à minha jornada evolutiva. Então necessitamos observar esse detalhe, aonde eu entro, quem sou eu neste momento? Eu sou a pessoa que estou filtrando tudo isso, recebendo essas influências, recebendo inclusive de um obsessor, o famoso obsessor, o famoso encosto, um espírito que não gosta de mim, que eu já passei a perna nele em vidas passadas, em outras encarnações que eu fui deixando. Mas espera aí, parou. Pois é, dá um nó, não dá? Cada coisa no seu lugar. Primeiro, eu tenho que aceitar que eu sou um ser espiritual imortal. A base vem dali. Já passei por várias experiências. Querendo ou não, vou passar de novo e estou vivendo nesse momento essa influenciação da famosa balança kármica. Ou, quem gosta mais, a lei de causa e efeito, que é uma lei divina, que está ao nosso dispor. E às vezes nós interpretamos ela, mas eu tenho meu livre-arbítrio. Sim, nós temos o livre-arbítrio condicionado a uma lei que rege, conforme o seu plantio, a sua colheita. Não dá para fugir disso. Então, na nossa história evolutiva, nós fomos deixando pedacinhos de lado. E nesses pedacinhos de lado, que são as coisas ruins que nós fomos fazendo, ou não tão certas, que às vezes não foram nem ruins, mas não tão adequadas, não tão compreendidas para o nosso processo evolutivo, isso tudo agora, nesse momento de comoção disso tudo, dessas vibrações energéticas que envolvem o nosso orbe, porque vem espíritos ainda, olha só que interessante, assim como aconteceu lá nesses exilados de Capela, que esse livro também, Exilados por Amor, lá como aconteceu também a segregação de pessoas que não poderiam mais ficar por estar ainda arraigada ao seu egoísmo, ao seu orgulho, a mesma coisa acontece agora no nosso planeta. Não é só retirado espíritos que estão arraigados ao mal, que não tem mais como eles ficarem aqui porque estão atrasando a nossa escola evolutiva. Não, tem os outros também que vêm de outros orbes para aprenderem e muito nesse processo evolutivo que nós estamos passando aqui. Por que aprender muito? Porque isso choca o seu inconsciente, choca as suas memórias, choca as suas lembranças, porque você vê a comoção acontecendo. Os porões, como se diz, do umbral, das regiões mais encrostadas da Terra, que estão aqui nos influenciando, essas estão sendo esvaziadas. E às vezes nós sentimos esses torpores, sentimos essas mazelas. Por quê? Porque já vivenciamos muitas experiências lá naqueles lugares. E aí o que acontece? Estamos sentindo, ressentindo e aquilo aflora. O que é esse afloramento de uma memória, então? Ela simplesmente vem à tona por causa de uma necessidade de passar a limpo. Não dá mais para deixar lá escondido baixo do tapete. Então essa memória ela vem e começa a influenciar. Como é que ela influencia? No primeiro momento é só uma tristeza leve. Vamos pegar só um exemplo que leva muitas pessoas à depressão. No primeiro momento ela só me traz uma tristeza. No segundo momento ela começa a me levar para o isolamento.
Só que essa persona, essa vivência que eu tive lá, ela não foi trabalhada, ela não está integrada na minha matriz espiritual. Eu, como ser espiritual, tenho várias existências, várias experiências, já tive várias experiências. Nem todas lograram sucesso ou se integraram na minha mente. Então algumas delas ficam lá ainda, vivenciando aquilo. O que acontece se eu morrer agora, nesse instante? Se eu não tenho conhecimento nenhum a respeito de espiritualidade, se eu não tenho conhecimento nenhum a respeito da vida depois dessa vida, que é uma vida só, como que eu vou continuar? Exatamente como eu estou aqui, fazendo as mesmas coisas, nem se percebendo que morreu às vezes. E assim passa por séculos, milênios. Ah, mas não tem o socorro? Tem. Mas quem diz que eu estou preparado para aquele socorro? Quem diz que eu ouvi aquele socorro que foi vindo lá? E aí então se passam os tempos e por isso vem, então, depois de tempos em tempos, na nossa humanidade, várias pessoas que vão pesquisando a respeito desses assuntos e trazendo clareza. Jesus, a seu tempo, já falou para a gente, está decretado o processo de provas e expiações para a Terra. E daqui a um tempo vai vir a regeneração. Chegamos, estamos nela. Chegou o nosso ponto. E nesse ponto agora, nós vamos compreendendo um pouco mais aquilo que ele falava a respeito do conhecereis a verdade vos libertará. Então esse é o entusiasmo que nós temos que ter por esse momento que nós temos tendo contato com isso tudo. Nós devemos ficar felizes, não triste. Poxa, mas de uma hora para outra agora a gente vai ter que aprender isso tudo? Por que vamos ter que aprender isso tudo? Porque não tem volta. A transição não vai dar ré. É um foguete que foi apontado e não tem outra direção. E como estão vindo pessoas de outros orbes para aprenderem a respeito dessas comoções que acontecem, temos sim muita ajuda. Ajuda mesmo com relação a isso tudo. Então, vamos sentir mais tristeza? Sim. Vamos sentir mais distanciamento? Sim. O isolamento é comum? São memórias, às vezes, que nós trazemos e trouxemos de várias vidas. Mas voltando naquele exemplo lá, se eu fiquei naquela condição e estou fazendo as mesmas coisas, mas a minha proposta agora aqui do Kaiser é outra, então aquela memória, ela vai trazer um resquício pequenininho de lembrança daquilo lá. Só que o ideal é fazer o quê? Se aquela memória começa a ditar o meu comportamento agora, sendo mais triste, mais isolado, buscando isolamento, buscando então realmente primeiros indícios de depressão. Se eu não me observo com relação a isso, o que acontece? Ela se instala, ela sai do meu inconsciente e aflora. Esse é o afloramento, ela aparece, ela fica vigorosamente direcionando esses impulsos e ditando o meu comportamento. Ela nem sabe quem eu sou e ela não sabe muitas vezes da condição dela também, mas ela influencia porque ela está ligada na minha jornada evolutiva. Não tenho como apagar aquilo que eu fiz. Colheita obrigatória, então eu estou colhendo por necessidade evolutiva aquilo que eu necessito. Então as dores, aflições que nós estamos passando agora nesse momento turbulento de transição planetária são exímias educadoras dos nossos maus hábitos, das nossas tendências, demonstram e trazem à tona os nossos automatismos, as nossas condições de ser humanos evolutivos que falhamos muitas vezes, que erramos muitas vezes, que estamos em busca de um direcionamento, um acerto um pouco mais organizado às nossas vidas. E aí então vem esse papel fantástico do estudo dessas personalidades, o entendimento da interação delas no nosso dia a dia, porque é muito fácil renegar e jogar ou deixar e direcionar ao outro a responsabilidade por aquilo. Não, isso aqui é um espírito obsessor, ele está aqui agora, ele que está me influenciando, ele que está ditando esse comportamento para mim. Isso aí, pode ir lá benzer que vai funcionar. Nós não estamos dizendo que não pode ter. Sim, vai funcionar sim, vai ajudar. Recomendamos sim que você cuide da tua espiritualidade, mas não use isso como muleta, como desculpa, porque isso não é real. Os processos são cada vez mais auto-obsessivos do que obsessivos. Trazem esse direcionamento. São muito mais de personas. Aparecem muito mais personas do que seres cobrando por nossos erros de passado. E aí, como é que eu consigo consertar isso? Como é que eu vou arrumar isso? Nós temos um roteiro, um manual que foi dado a cada um de nós, que é o Evangelho, a lei divina, trazida através da Boa Nova,
que Jesus veio dizer, não vim aqui para trazer lei nova nenhuma, só estou colocando tudo no pacotinho certinho para que vocês sigam esse manual aqui e consigam fazer um bom manual de funcionamento do ser humano. Se nós vamos observando que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e a nós mesmos antes de amar o próximo, que é uma condição de eu me amar para poder realmente entender como funciona o outro, como eu posso interagir com o outro e realmente me doar a fazer algo diferente, a construir algo diferente, nesse momento o meu orgulho vai diminuindo. Que olha só, gente, nós estamos falando de um planeta que está lá numa constelação muito distante da nossa, que são os Capelinos. Por que nós estamos usando ele como exemplo? Por causa de cultura, em termos de cultura, de conhecimento, é coisa colossal. Tipo, a tecnologia hoje nossa está anos-luz de distância deles ainda. Nós somos ainda primitivos, é como se nós estivéssemos no tempo da caverna diante deles. Nesse ponto aí, nós estamos ainda há anos-luz, muitos anos-luz longe deles em termos de moral. Em tecnologia física, então, nem se fala. Ah, mas já estamos até com o intuito de ir para outros planetas. Fantástico, legal, bacana. Mas isso ele já fazia lá quando foi exilado lá e a Terra estava primitiva. Olha como eles estão anos-luz na nossa frente, esses planetas, essas outras pessoas. Então eles estão nos dando essas histórias, nos trazem exemplos. A história serve sempre para nos dizer aquilo. Olha para o teu passado e veja, aprenda com ele. Não é para se martirizar com ele. Ah, mas eu tenho que olhar para frente. Esse negócio de olhar para trás não vai me levar a nada. Não vai, é? Então vamos repetir os mesmos erros. Vamos fazer isso. Isso é aprendizado? Tá bom. Quer aprender por essa forma, tudo bem. Mas se olharmos para o passado, traçarmos isso, poxa, peraí. Então essas influências que podem estar acontecendo comigo agora pode ser uma tendência, uma influência que eu já fiz, de algo que eu já fiz no meu passado? Sim. Essa é a condição. Essa é a condição. Aquela pessoa que você mais detesta ou que tem antipatia gratuita, com certeza você tem algo que ela tem também, ou já superou aquilo que ela tem e agora faz parte dela te cutucar. Realmente cutucar, doer aquela coisinha lá quando dói, essa é a gratuita, como a gente diz assim, aquela antipatia gratuita. Nesses momentos a gente está se confrontando com o nosso passado. É assim que funciona a lei divina. Ela não vai trazer uma pessoa só amorosa do meu lado, não, porque daí o que acontece? Nós nos acomodamos, é muito fácil se acomodar, nós tendemos sempre a isso, embora o nosso corpo sempre queira o contrário, que ele, essa máquina perfeita, ele quer agir. Agindo, tendo movimentação, ele vive mais. E a nossa inconsciência traz esse processo de sempre buscar um atalho para poupar energia. Isso é algo que está inserido em nós. Então é comum. Então, essa é a dificuldade do autoconhecimento. Esse é o processo. Por quê? Nós tendemos a pegar atalhos. Só que não dá para pegar atalho nesse momento que nós estamos vivendo agora. Não dá, não tem como. Nós temos que realmente olhar agora, não dá para voltar, não tem ré, então não dá para voltar. O que eu vou fazer então? Bom, essas personalidades estão aí, eu já vivenciei elas estão me aflorando cada vez mais, então elas vão aparecer mais? Sim. Vai aparecer mais doenças psicológicas? Sim. Mais psiquiatrias? Vai ser requisitada? Sim. Vai ser sim. Imagina você estar aí com um cabedal de conhecimento de 300, 400 anos de encarnações que agora vem tudo num pacotinho só para ser tratado. Dá desequilíbrio, dá desconforto, mas, como nós colocamos aqui, necessário ao processo. Necessário ao processo. Então, olhar isso com carinho. Observar que podemos ter alguma coisa. Tem um relato lá muito lindo, nesse um dos livros ali, que é o Exilado por Amor, no Exilado de Capela também tem, mas quando vai falar lá que o amor de um casal, inclusive, que tinha mais 2 filhos, e vai nos trazer lá uma história em que o Ernesto, que é o nome da pessoa lá do papel que ele está desempenhando lá naquela encarnação, ele estava buscando, olha só, buscando driblar a morte para que não houvesse mais a morte do corpo físico, a morte nesse sentido, a morte desse tipo ali, estudando a isso, desenvolvendo tecnologias genéticas para que isso fosse estruturado um corpo melhor, mais aprimorado, para que não existisse esse processo doloroso que é o desencarne, o desenlace, ou o próprio enlace ao corpo. Então ele estava buscando isso, estava se perdendo com seu orgulho e estava ceifando vidas com isso. E por isso ele foi expatriado. Um dos motivos desse nome ser
colocado ali como exilados por amor, é por isso. Por amor a ele, a família dele apoiou e fazia. Olha só, eles vão então numa incursão no mundo espiritual, a esposa dele, e que ela é apresentada, então vem o próprio Jesus, o próprio dirigente do planeta deles, e faz uma reunião e diz, a partir de hoje, então inicia-se o processo de migração de almas e o nosso orbe aqui vai ser regenerado. Então você não pode mais, muitas pessoas já estão indo agora. E aí vem uma multidão de pessoas, são levados a eles, mostrado a eles, esses estão sendo exilados. Aí tinha alguns familiares deles, imagina, você dormindo, vendo essa cena toda, porque foram levados desdobrados, eles estavam de posse do corpo, ela estava desdobrada e outros também. Imagina você vendo essa cena, ele vem até você, eles mostram o seu familiar ali preso naquela condição, que não pode mais ficar, e você vê ele partir. Muito forte. É muito forte. É isso que acontece no que nós estamos vivenciando agora. Não dá para pegar um pedacinho, personalidades nossa e segregar elas e serem expatriadas. Isso não existe. Não existe. A persona faz parte de quem? Da nossa jornada evolutiva. E eu tenho várias dessas ligadas a coisas ruins. E ainda persisto nessas coisas ruins. O que vai acontecer comigo? Eu serei expatriado. É o ser total, é o ser espiritual que é expatriado. Não é uma parte dele, não existe a segmentação. Isso que nós trazemos aqui, as memórias, elas são as personalidades de passado, a gente traz uma maneira didática que fique mais compreensível. Imagina como se fosse um obsessor, um amiguinho ali do lado. Só que aonde que está esse obsessor? Ele não é um externo, não é outro espírito. Ele faz parte da tua jornada evolutiva, de cada uma das nossas jornadas evolutivas que nós já tivemos, das nossas vivências, e interferem tanto como se fosse um obsessor. Agem através do nosso inconsciente e precisam, inclusive, da energia desse corpo que está aqui, mantendo a casa mental em dia, que é o que a gente chama de condomínio, que é onde está lá o ego inserido nesse processo. O importante é a gente que observe aqui nesse momento de transição que essas pessoas vão vir à tona. Elas estão emergindo, mas é por um bem. Não entendam de maneira equivocada. Muitas pessoas mandam um e-mail aqui para o suporte, falam com os próprios alunos, inclusive, que estão estudando, às vezes dá um choque com relação a essa realidade. Poxa, mas como é que consegue uma personalidade que está lá ainda 300, 500 ou 1000 anos atrás, quando eu não era o Kaiser, eu era a Valkyria? Vamos lá, dá um nome aqui. Tô chutando, tá, gente? Não tenho acesso às informações. Vamos lá, eu era a Valkyria. Como é que a Valkyria, que gostava de botar as pessoas na fogueira e fazia maldades lá, ela era uma inquisidora, fazia isso, como é que ela pode estar repercutindo ainda na minha inconsciência, no meu processo de evolução ainda até agora? Claro, se ela não foi trabalhada ainda, ela já teve várias tentativas em carne, por exemplo. Encarnou como João, como Pedro, como depois de novo voltou como mulher e assim por diante. Nesse processo ela foi minorando o processo, mas ela não foi esclarecida ainda. Não dá para apagar nenhuma vírgula da nossa história evolutiva. Não tem como apagar. Então é nesse encadeamento de dores e sofrimentos que nós vamos nos ajustando a essas novas realidades que estão acontecendo conosco. Então, o olhar a respeito do nosso passado nos traz clareza. E o mais legal de tudo, eu não sabia da Valkyria lá, o exemplo que eu estou falando aqui. E a Valkyria está interferindo na minha vida, eu querendo ou não. Só que ela nem sabe da minha vida. Ela nem sabe da minha existência. Ela está interferindo como? Trazendo resquícios de memórias, de lembranças, ou de... Às vezes eu passo por uma pessoa, aquela pessoa... já dá uma antipatia gratuita, não sei porquê, talvez é alguém que estava ligado a alguma situação passada. Olha a dádiva do esquecimento, para que serve. O esquecimento do passado, das nossas lembranças de quem nós fomos, vem para esta parte. É esquecimento da parte, porque interessaria para eu saber quem é essa pessoa que passou por mim ali agora e deu uma antipatia gratuita? Já pensou a pessoa lembrar ali na hora? Olha a dádiva como é perfeita essa lei do encarne. Então ela traz esse esquecimento, mas não quer dizer que a memória não está ali, que a lembrança não está ali. Eu não apago aquela minha história evolutiva.
Então ela está interferindo na minha memória atual, ela traz esse sentimento ruim, ela traz isso à tona, e uma vez relacionada, ela não volta mais. Por quê? É o momento de passar a limpo. É o momento de olhar diferente para isso. Tá, mas aí agora você me deu um nó. Ela tá vindo, eu estou tendo uma postura razoavelmente boa na vida, como é que eu vou tratá-la? Pois é, para isso tem conhecimentos, técnicas, jeitos. O principal objetivo e a principal maneira de tratar essa persona é a encarnação. O processo encarnatório é você observar que essas coisas que estão ruins acontecendo na sua vida, elas estão te preparando para limpar de repente o que você foi de Valquíria no passado. Então você não necessita necessariamente de pegar isso ali agora, não, agora eu tenho que buscar, então vou tratar a Valquíria. Se você tem esse conhecimento, ótimo. Se você tem condições de procurar um recurso terapêutico, fantástico, mas a encarnação, o processo encarnatório, o fato de você estar aqui conosco, dividindo esse espaço, observando a respeito disso, já traz clareza, já traz apazigua, no mínimo, um entendimento, já traz um pouquinho mais de leveza para encarar que, poxa, peraí, não é o mundo que está fora, está tudo certo no mundo. Sou eu que não estou tão alinhado com o mundo novo que está nascendo. O problema sou eu. Eu necessito ajustar alguma coisa, eu necessito observar alguma coisa. Esse é o ponto principal do momento evolutivo que nós estamos vivendo. A nossa adequação. Porque imagina, nós estamos agora habituados a levar 300 quilos. Todos os dias a gente tem que levar... 300 quilos é muito pesado. Todo dia você tem que levar um saco de 5 quilos junto com você, nas suas costas. E de repente esse saco de 5 quilos sumiu. Sumiu. Pronto, não está mais lá. Nós vamos conseguir andar direito igual a gente andava antes? Não vamos. Não vamos. Vamos ficar até meio deslocado para andar. Opa, mas o que aconteceu aqui? É isso que acontece. Há um desconforto na nossa parte da consciência. Há um desconforto no nosso processo energético. Aflora, inclusive, nesses momentos de transição, vários problemas que às vezes a pessoa nunca tinha. Labirintite, problemas de tontura, problemas outros ligados à tristeza profunda, que não tinha do nada, vem uma tristeza do nada, começa a aflorar. São interferências que fazem parte desse processo, que estão mexendo na nossa estrutura, na nossa condição energética, trazendo um pouquinho mais de... permitindo, na verdade, que nós nos tornemos pessoas melhores. Então, é importante observar esse processo de afloramento, esse processo de abertura de consciência que nós estamos sendo submetidos à força. Como assim à força? Sim, transição planetária não é tudo bonito. Assim como aquelas pessoas que ficaram lá em capela, que estavam se despedindo dos seus entes queridos, que não veriam eles por milênios. E olha só que interessante, foi prometido a eles, inclusive, que eles poderiam, os capelinos de lá, vir de vez em quando à Terra para visitar os seus, para impulsionar mentalmente que eles ficassem, porque a tristeza é colossal, absurda a que a pessoa está submetida. Vaidade, arrogância, ignorância, principalmente o famoso orgulho, que é o pai de todas as nossas mazelas. O nosso egoísmo e o nosso orgulho. Então, por necessidade disso, de tempos em tempos, esses seres estão à nossa volta, nos direcionando e impulsionando para que a gente consiga, sim, ter um padrão melhor, uma vida melhor, trazer algo diferenciado no nosso despertar. Então, se você está passando por uma situação muito complicada na sua família, agradece. Agradece, porque esse é o momento em que está sendo trazida a você uma oportunidade de transformar algo na sua vida. Agradece porque você tem o infortúnio de ter umas pessoas ruins comandando o seu país. Por quê? Nesse momento você sabe o que é bom e ruim e você consegue discernir no mais além. Um pouquinho mais adiante você fará uma escolha um pouco mais consciente. Então o processo de despertamento traz isso. Então aquele que é mais arraigado ao mal, ele sente como que um desespero. É como que um desespero. Eu vou ter que fazer agora de todo jeito, eu vou ter que ficar no poder sobre todas as formas. Não tem essas pessoas que são arraigadas dessa maneira? Nós vemos todos os dias esses debates encalorados que trazem simplesmente coisas vazias e não agregam nada na nossa vida. E pessoas intelectualmente muito desenvolvidas, mas que moralmente decaídas. Qual é o intuito disso? Por que isso vem dessa maneira? É o processo de transição.
Isso faz com que venha à tona aquela nossa parte escura, sombria, que muitas vezes nós ocultávamos, mas que agora não dá mais para ocultar. Aquele peso que foi tirado das costas, que agora a nossa energia tem que mudar, nosso padrão tem que mudar, então agora vem à tona, vem para fora isso de uma maneira muito forte mesmo. E é claro que se instalou um processo mórbido, ou seja, eu estou passando por algum transtorno, isso já está atrapalhando o meu dia a dia, que eu necessito de ferramentas para equilibrar isso, seja o psicólogo, o psiquiatra, seja uma regressão de memória, uma TVP, uma captação psíquica. Claro que eu vou necessitar medicações. Tudo isso está a nosso auxílio para vivenciar e trazer um pouco mais de esclarecimento e consciência nesse processo de transição. Então essas dores e sofrimentos, elas cessarão tão logo entendamos que isso é necessário no nosso processo. Então o sofrimento desaparece. Não quer dizer que não está machucado, que a dor não está ali. Quer dizer que eu compreendi que eu necessito entender alguma coisa a mais, que eu estou aprendendo alguma coisa a mais com isso. E esse alguma coisa a mais já vai me trazer clareza. Que clareza? Poxa, se o Beltrano aqui gosta de brigar comigo, aqui, o Ciclano ali, se essa pessoa que está aqui no meu dia a dia, ela é muito truculenta, ela gosta de bater, ela gosta de brigar, ela gosta de falar desse jeito, é porque ela ainda tem necessidade disso. E tá tudo bem. Não tem nada de errado, porque nós só conseguimos mudar uma pessoa, só nós mesmos. Não temos nenhuma responsabilidade sobre os atos dos outros, exceto os pais quando vem lá a criancinha que tem sob sua outorga o processo evolutivo dela. Fora isso, e ainda é assim até um determinado momento da vida. Depois ele tem o livre-arbítrio condicionado dele também agindo por ele. Então até ali, esse é o único momento em que nós temos realmente, que nós nos submetemos inclusive, que é no processo encarnatório. Fora isso, a responsabilidade é nossa, os atos são nossos. E mesmo lá, naquela criança, que às vezes é a criança, né? A gente gosta de brincar, tem as crianças mesmo, que parecem as crianças. Ah, meu queridinho ali, aham. A criança que, olha, traz lá os afetos do passado, várias ela também está sofrendo essas influenciações. Então, cuidado. Cuidado se você tem um jovem em casa que ele está arraigado com muitas questões que estão levando ele a distanciamento social. Agora é normal, o distanciamento social até necessário por causa de uma pandemia. Não queremos ceifar mais vidas. Distanciamento social é uma coisa, agora isolamento é outra. Distanciamento social não quer dizer que eu não tenho que ter convívio. Se a pessoa está tendo essas atitudes, quer dizer, observe, fique de olho, opa, cuidado, pode ser que está se instalando sim um processo de memórias de passado por causa do expatriamento que vão levar ele a ter depressão profunda. E da noite para o dia, não, isso vai aos pouquinhos. Esse processo é lento, porque a pessoa não pode se mostrar de uma hora para outra, porque se ela conhece ou tem conhecimento a respeito disso, é como obsessor. Ele não sabe, mas é nosso amigo. É nosso amigo por quê? Porque dói, machuca, tenta fazer 200.000 coisas com a gente, para que a gente caia. Então o momento é esse de reflexão. Não se deixe influenciar por essas presenças, não se deixe ser um joguete nas mãos do destino. Porque não é culpa de Deus. Não é porque Jesus disse, não, vai ser assim, agora a Terra acabou. Foi decretada, é uma lei, essa é a lei evolutiva dos nossos orbes, de todo o nosso sistema solar. Todas as humanidades passaram e vão passar por isso. Quem não passou vai passar. E outros que já passaram estão aqui nos ajudando. Tá difícil, vai complicar mais ainda. Todos são unânimes em dizer que será bem turbulento. Tem a parte física da Terra que vai mexer? Vai! Mas a principal não é essa. Não devemos ficar preocupados com esta parte. Devemos nos preocupar sim com aquilo que está dentro, com essas pessoas, com essas influências negativas. E aonde começa o meu processo de mudança? Agora, tomando consciência que essas influências podem sim ser direcionadas a mim mesmo, estão influenciando a mim mesmo por causa das minhas escolhas equivocadas do passado e que agora é o momento de limpar a casa. É o momento de arrumar o quartinho que a gente vai deixando a bugiganga. É o momento de passar a limpo a nossa história, a nossa jornada evolutiva. Esperamos que cada um de vocês estejam conosco. Agradecemos a cada um de vocês. Um grande abraço, gente. Até a próxima.